Às vezes a gente sabe que está vivendo um relacionamento tóxico, mas simplesmente não consegue sair dele. Quantas pessoas são traídas, humilhadas, enganadas? Quantas mulheres não são agredidas e mesmo assim não conseguem terminar? Eu sempre achei que eu era diferente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa segura. Apesar de não me enquadrar no padrão de beleza das pessoas, eu sempre tive uma autoestima muito elevada. Eu sempre fui confiante mesmo. Há um tempo eu terminei um namoro e acabei relaxando muito na minha aparência. Eu nunca fui magrinha, sabe? Mas com o fim daquele relacionamento eu cheguei a bater 110 quilos. Eu percebi os olhares das pessoas para mim. Sabia que tiravam sarro. Mas eu ainda, muito segura de mim, nem me importava com isso. Foi só quando numa consulta de rotina eu recebi as notícias que todos os meus exames estavam super alterados. O médico falou com todas as letras que eu precisava me cuidar, que eu precisava perder peso, me alimentar melhor, aquela história toda que todo mundo sabe. Eu fiquei realmente muito assustada. E aí, por uma questão de saúde, eu resolvi entrar pela primeira vez numa academia. Foi lá que eu conheci o Lucas, o professor. Oi, Priscila, seja bem-vinda, viu? A gente vai conversar um pouquinho para eu montar um treino focado no que você quer. Vou te fazer algumas perguntas. Eu nunca fui muito assim ligada em estética, mas depois que meu médico falou que eu precisava emagrecer, então virou uma questão de saúde pra mim. E aí eu resolvi me cuidar, por isso que eu tô aqui. Fez bem, saúde é muito importante mesmo. Mas olha aqui, estética também é, viu? Você é uma mulher nova, tem um rosto muito bonito. Você precisa se cuidar. Não gostei muito daquele jeito dele de falar comigo, sabe? Tem um rosto bonito, sei lá. Pareceu meio preconceituoso, sabe? Apesar disso, eu e o Lucas nos demos super bem. Com o tempo eu fui perdendo aquela imagem ruim que eu tinha feito dele e fui conhecendo um cara muito legal mesmo. O Lucas era muito trabalhador, muito esforçado. Vinha de uma família muito humilde e sozinho ele conseguiu trabalhar para pagar os estudos e até passou a sustentar os pais e o irmão. Ele era um homem muito especial. Passou a me dar uma atenção fora do comum até na academia. Sempre que eu chegava, ele já vinha logo me ajudar com os aparelhos e eu via que ele me tratava de uma forma diferenciada. Por outro lado, eu nunca achei que ele se interessaria por mim, imagina! Primeiro porque tinham várias meninas lá dando em cima dele, todas lindas, com aquele corpo escultural. Sabe como é que é, né? Ele era todo forte, musculoso. E eu... Bom, eu estava bem acima do peso, não era uma mulher como aquelas que viviam atrás do Lucas. Mas mesmo assim, conforme os dias iam passando, eu fui percebendo que ele estava sim se interessando por mim. Pri, o que você acha da gente sair um dia, hein? Sair? É, Você fala assim, pra jantar? Só nós dois? sim, por que não? Sei lá, eu queria te conhecer melhor. A verdade é que eu gosto de você, eu queria conversar um pouco mais. Nossa, eu nunca esperaria um convite desse seu. Ah, Pri, eu queria ficar um pouco mais com você, mas fora daqui. Sabe, pra gente ficar mais à vontade, conversar sobre tudo. É isso. Vamos, vai. Eu fiquei surpresa, mas muito feliz com aquele convite, muito feliz mesmo. A gente saiu e posso falar uma coisa. Foi uma noite incrível, incrível mesmo. Em todos os sentidos, viu? Eu já achava o Lucas um cara super legal, super bacana. Só que depois de conversar com ele ali, eu percebi que era ainda mais. E aí no final, rolou até um beijinho. E foi maravilhoso. Que beijo, que sintonia, que delícia. Aquele dia quando eu cheguei em casa,
O Lucas me mandou uma mensagem dizendo que tinha adorado a nossa noite e que me admirava muito. Eu fui dormir com um sorriso, imagina, de orelha a orelha, né? Eu sabia do meu potencial, eu tinha certeza. Eu sabia que eu era uma mulher inteligente, engraçada, trabalhadora, honesta, enfim. Eu sabia de todas as minhas qualidades. Mas ele era tão diferente de mim fisicamente, sabe? E aquilo me intimidava um pouco. De qualquer forma, a partir desse dia, nós começamos a sair cada vez mais. Além dele me ajudar em tudo na academia, a gente ainda saía quase todos os dias. Não teve, assim, um pedido oficial do namoro, sabe? De começo, assim. Mas a gente sabia que era. Eu falava com o Lucas da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu malhava com ele e ele dormia na minha casa praticamente dia sim, dia não. Tudo era perfeito. Eu só comecei a perceber que ele estava cada vez mais rigoroso comigo nos treinos e também que não queria mais sair para jantar em lugar assim que tinha comida gordurosa, sabe? Nada de lanche, de pizza, massa, nada. Ele só queria comer coisa saudável. Eu não curtia muito aquilo, mas eu entendi que ele queria o meu bem. A partir do momento que a gente começou a ficar junto para valer, era natural, né, que ele se preocupasse mais com a minha saúde. Bom, isso era o que eu pensava. Outra coisa que me incomodava um pouco era que a gente nunca saía com os amigos dele. O Lucas já conhecia minha família, os meus amigos, mas eu nunca conhecia ninguém da vida dele. E eu não entendia aquilo, para mim não fazia sentido nenhum. Mas por que você tem tanto interesse assim de conhecer meus amigos? Não é que eu tenho tanto interesse, não é isso. É que normalmente quando a gente namora alguém, a gente conhece as pessoas. Você vive dizendo que tem um monte de amigo e aí eu acho estranho a gente não sair nenhuma vez com ele, só isso. Mas é que a gente também não tem marcado tanta coisa. Eles estão sumidos, estão distantes também. É por isso. Qualquer hora dessas, eles vão chamar para alguma coisa, para alguma festinha, e aí você vai conhecer eles. Eles são legais, mas olha, não precisa ter pressa também não, viu? Eu voltava nesse assunto hora ou outra, mas ele sempre desconversava. Como esse era o único ponto que fazia a gente discutir, chegou uma hora que eu decidi parar de tocar nesse assunto. Mas aquilo começou a acender uma luzinha dentro de mim. Não tinha jeito. Fora isso, eu e o Lucas estávamos cada dia melhor. Super apaixonados, curtindo muito o nosso namoro. A gente já estava junto há um bom tempo e cada dia ficava melhor. Ele era muito carinhoso, muito fofo comigo, preocupado, atencioso. Ele me mimava de um tanto, sabe? Pensa num namorado que todo mundo sonha em ter. Era ele. Até que um dia, a gente estava na minha casa e o Lucas foi tomar um banho. Ele tinha deixado o celular desbloqueado e eu nunca, juro, eu nunca tinha mexido em nada dele. Eu nem sentia vontade porque eu nunca desconfiei do meu namorado. Só que nesse dia chegou uma mensagem de um amigo dele. Um amigo que eu já tinha até ouvido falar dele bastante. Eu só consegui ver o começo da mensagem que estava escrito assim: "Ah, que susto!" Aquilo me deixou muito curiosa. Muito mesmo. E aí, eu acabei caindo na tentação de mexer nas conversas. E o que eu acabei vendo acabou comigo. Era uma troca de mensagens entre os dois, onde o tal amigo disse que uma amiga em comum deles, que fazia academia no mesmo lugar que eu, onde o Lucas trabalhava até, contou que o Lucas estava namorando uma mulher horrível de gorda. O Lucas respondeu rindo, dizendo que tinha mesmo uma gorda na academia que vivia atrás dele, mas que nunca que ele ia ficar com uma baleia daquelas. Essas eram as palavras do Lucas. Ele estava negando pro amigo que namorava comigo e ainda me chamava de baleia. O amigo riu e colocou aquilo que eu tinha lido antes. Ah, que susto!
A continuação era o moço falando que sabia que o Lucas nunca ia namorar uma gorda mesmo. Aquilo acabou comigo. O meu coração foi partido em milhões de pedaços porque eu fiquei tão chocada que eu nem conseguia falar com o Lucas quando ele saiu do banho. Ele reparou que eu estava estranha, mas eu disse que era só uma dor de cabeça. Era isso então. Era isso. O meu namorado não me apresentava para ninguém porque ele tinha vergonha de mim. O cara que eu tanto amava, o cara que era tão bom para mim, no fundo, ele morria de vergonha de mim. Tudo fazia sentido, tudo se ligava. Por isso que ele estava cada vez mais exigindo de mim na academia. Por isso que ele só me levava para comer coisa saudável, era por isso. Ele queria que eu emagrecesse a todo custo, porque ele tinha vergonha da minha aparência, por não querer mostrar para os amigos que ele namorava uma pessoa que estava acima do peso como eu. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. O Lucas não parecia ser esse tipo de pessoa, sabe? A gente se dava tão bem, ele era tão bom, ele tinha um coração tão grande. Meu Deus, eu amava tanto ele, tanto. Foi um balde de água fria. Nos dias seguintes, eu tentei não pensar mais naquilo, eu não queria terminar com o Lucas. Eu era apaixonada demais por ele. Então eu comecei a me matar na academia. Mais e mais a cada dia. E procurar na internet as dietas mais malucas do mundo. O Lucas dizia que estava orgulhoso de mim e eu me sentia mais motivada para continuar. Eu cheguei a ficar quase 35 horas sem comer nada. Eu só tomava água, só isso. Aquilo era um absurdo, claro. Mas eu queria tanto ser aceita pelo Lucas que eu estava cometendo uma loucura atrás da outra. Recentemente eu parei com tudo isso. Eu que sempre tinha sido uma mulher segura, independente, eu estava me anulando por conta de um namoro. Então eu continuei sim indo para a academia, mas eu parei de sofrer com essas dietas. Eu parei de ficar me torturando por não ser uma mulher magra, bonita. Mesmo assim, eu ainda não consegui falar pro Lucas que eu sei de tudo. Eu não consegui. Ele continua não querendo me levar para ver os amigos dele, continua me pedindo para não relaxar na dieta. E olha, isso me magoa demais. Eu sei que eu deveria abrir o jogo de uma vez por todas, conversar com ele ou até mesmo terminar. Onde já se viu um namorado ter vergonha da namorada e ainda por cima mentir para os amigos? Ele me chamou de baleia. Toda vez que eu lembro disso, eu choro. Só que eu simplesmente não consigo terminar. Eu amo, Lucas, eu amo muito. Eu vou fazer o quê? Pior, eu ainda fico tentando me convencer que ele também me ama, porque se ele me acha assim, tão horrorosa e ainda fica comigo, é porque ele realmente gosta de mim, não é? Eu não tô certa? Sei lá, é uma situação horrível. Eu me sinto péssima. Eu passei a ter um problema muito sério de autoestima. Logo eu, né? Logo eu que eu nunca liguei pra isso, que eu sempre me garanti. Hoje eu me sinto a pessoa mais feia do mundo. Eu nunca gostei de ninguém como eu gosto do Lucas, mas eu confesso que esse namoro não tá saudável pra mim, não tá legal. Eu só queria ter força para dar um fim a tudo isso. Eu queria voltar a ser a Priscila segura de si, confiante e tão feliz que eu era.